Nós temos aprendido que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, não é verdade? E na nossa alma é mente, vontade e emoções. E nós estamos falando das faculdades da alma, que no caso é a mente. Nós temos falado, e nas últimas semanas o Paulo tem falado muito, dado ênfase, a questão do fato e verdade, ok? O fato é que eu estou aqui, mas a verdade é que é Deus que vai falar com você. Amém, queridos? Eu quero ler com você em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. E o que eu quero falar hoje com vocês é a mente como um campo de batalha, não é? Tem uma pregadora americana, uma irmã que fala muito sobre isso, que é a Joyce Meyer. Eu li esse livro há muito tempo. Quem não leu, leia. Muito revelador, me ajudou muito na época. Eu li há uns 12 anos atrás. Fui muito abençoado pelo Senhor. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai da terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero dizer para você que Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Fala comigo, Deus é ótimo. Fala comigo, Deus é mal maior de bom. Aí é só para quem fala goianês, não é não? Mas eu não falo ainda. Eu vim para a América para aprender a falar inglês e eu estou aprendendo a falar goianês, é mole? Tá bom. E um pouquinho de nordestino, né, irmão? Interessante que Deus fala. O que Deus fala? Ele diz: eu te abençoarei e em ti serão benditos todas as nações da terra. Mas se você continuar lendo esse texto, e é muito bom que você leia os textos que vêm a seguir após uma mensagem. Então Deus chamou Abrão e deu direção, prometeu, deu direção, né? Mas o que aconteceu? Ele tinha que idade naquela época? 75 anos de idade, ok? Mas muitas coisas aconteceram porque a promessa de Deus veio se cumprir em sua plenitude quando ele tinha quantos anos? 99, quase 100. Alguém já tem 99 aqui? Levanta a mão. Então tem tempo ainda da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mas é interessante que Deus fez uma promessa para ele, e o que ele promete, ele cumpre. Mas interessante que você começar a ler, continuar lendo no mesmo capítulo 12, versículo 9, o que acontece? Teve uma grande fome na terra. Deus acabava de fazer uma grande promessa para ele. Falou para ele sair da terra dele, dos parentes ali, e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Ele saiu, foi para uma outra terra peregrinar, e o que acontece logo de cara? Fome. Aí no capítulo 13, teve encrenca entre ele e o seu sobrinho Ló. Não é verdade? Olha que legal, Deus promete um monte de coisa maravilhosa, e aí começa a acontecer algumas coisas esquisitas. Aí no capítulo 14, Ló foi capturado, e ele teve que ir guerrear. Pegou todos os seus servos, seus 318 servos, e foi guerrear. E lá no capítulo 15, Deus dá uma notícia muito boa para ele. Olha lá. Olha, ele diz que os descendentes dele seriam escravos numa terra estranha por quantos anos? 400 anos. E depois, lá no versículo 16... Sara teve uma grande e brilhante ideia de dar sua empregada Agar como esposa de Abrão, para ele poder ter o filho. Queridos, olha, começa lá no capítulo 12, prometendo, que legal, maravilhoso, e depois você vê várias coisas acontecendo nos capítulos seguintes, e que se passaram aí 24 anos seguindo várias coisas, que parte da promessa de Deus se cumpria e parte das promessas de Deus parecia estar tardias. Veja bem, não é fácil manifestar a fé na sua vida.
Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé. Mas não parece que ele tem muito não, né? Gente, alguém bota esse pouquinho aqui, mais no centro aqui, que eu estou ficando mais para essa banda do que para essa. Coloca aqui para mim. Aí, tá bom. Então, o que acontece? A fé, o que é fé? O que está escrito na Bíblia? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ok? E depois ele vai falando sobre o quê? Sobre os heróis da fé. Pela fé Abraão, pela fé não sei o quê. Agora preste atenção. Abraão é o pai da fé. E não parece que ele tem tanta fé assim. Teve fome. Para quem tem fé que nem Abraão, não era para passar fome, na verdade, passar necessidade. E para onde ele foi? Para os Estados Unidos, quer dizer, não, para o Egito. Ele foi para o Egito. E lá ele chega, quando está chegando lá no Egito, ele fala para Agar, que tinha 65 anos de idade aproximadamente aí, e fala assim, você é muito gata. Mas não fala não, mulher de 65 anos, mó gata, né? Mas não fala não que você é meu esposo, porque senão eles vão querer me matar para ficar com você. Porque é gata. E aí, parece fé? Parece fé para você? Mas ele era Abraão, o pai da fé. E depois tantas outras coisas vai acontecendo. Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. E Sara vem para ele com uma proposta. O que você acha de dormir com a minha empregada? E aí ela tem um filho e o filho ser nosso. Não é barriga de aluguel? Entendeu? E aí o filho parece um homem que tem fé? Você está se sentindo um pouquinho mais parecido com Abraão? Porque às vezes assim, Abraão no céu e nós na terra, não é verdade? Então, assim, não, fé tinha Abraão. Agora eu não tenho fé não, deixa eu te falar uma coisa. A mesma fé que Abraão tinha, você tem. Fala para o seu irmão, a mesma fé que Abraão tinha, você tem. Sabe por quê? Sabe por que a mesma fé que Abraão tinha, você tem? Lá em Efésios 2:8 está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio de quê? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você já fez força para ter fé? Eu já fiz. Como é que faz força? Assembleiano faz força, Adriano, para ter fé? Ô glória! Vamos lá, faz força. Como faz força para ter fé, ex-assembleiano? Vocês sabem, não sabe? Então, quanto mais barulho, parece que mais fé você tem, né? E aí, quanto mais você ora alto, mais fé você tem, né? Quanto mais você grita, mais fé você tem, né? Mais autoridade você tem. Eu quero dizer o seguinte, a mãe que tem autoridade em casa, o pai que tem autoridade, é aquele que fala mais baixinho. Quem tem autoridade não precisa gritar. Não é verdade? Mas a gente acha que é pela nossa eloquência, é pela nossa volume de voz que a gente tem fé. Mas deixa eu te falar, a fé é dom de Deus. Foi Deus quem deu a fé para você. E quando Deus dá uma coisa, Ele dá completa. Então assim, Abraão tinha mais fé que você? Não, não tinha. Ele tem a mesma fé que você. Não vem de vós, é dom de Deus. Então você tem a fé. E Abraão era o pai da fé, porque ele tinha fé que Deus deu. Agora sim, você também é pai da fé. Você também é pai da fé. Você também é mãe da fé, vai. Pode ser, entendeu? Agora, qual que é o problema? Aí, por isso que eu quero usar essa história para ilustrar para vocês, a mente como campo de batalha. Você não precisa de fé. A gente costuma orar duas coisas que você mais pede para Deus, depois das coisas materiais. Devia ser o contrário. Você fala, me dá mais fé e mais amor, não é verdade? Mas a fé não vem de você e o amor não vem de você. Você já fez força para amar sua esposa, Carlinhos? Já fez força?
Como faz força para amar a esposa? Não posso esquecer o aniversário dela. Não posso. Não posso esquecer o aniversário dela. Hoje eu vou mostrar para minha esposa que eu amo ela. Vou lavar a louça. Cuidado, hein? O efeito colateral de lavar a louça. Tem dia que faz bem. Tem dia que faz mal. Por que você lavou a louça? Você acha que eu não vou lavar a louça? Você está falando que eu não cuido da casa? Outro dia você lava a louça e ela fala assim: nossa, meu amor querido, você mudou tanto. Você é tão fofo, não é assim? E tem dia que o efeito colateral é: limpou o banheiro? Uma benção. Nossa, meu amor, o único marido do mundo que limpa banheiro. Aí outro dia você fala: por quê? Está dizendo que eu não limpo banheiro direito? Estava sujo? Mas não importa. Mas como é que faz força para amar a mulher? Eu fiz um casamento na última semana que eu estava no Brasil e eu preguei contra, não estava criticando não, mas senti Deus de pregar, porque eu tenho ouvido muito no Brasil uma frase assim: quer ser feliz? Não case. Quer fazer alguém feliz? Case. E adivinha o que eu preguei no casamento? Salmo 1. Já viu alguém pregando casamento, Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Aí você está pregando que quer fazer alguém feliz, e a Bíblia fala o quê? Quer ser feliz? Não ande segundo o conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores, não se detenha nos caminhos dos pecadores, tem prazer no Senhor, e você vai ser feliz. Então, você não pode fazer ninguém feliz, você não pode amar a sua esposa, você não consegue nem ter fé em Deus. Veja bem, imagine eu, um cara, estamos falando da mente, né? Mente como no campo de batalha. Eu sou um cara 99% racional, um pouquinho menos, 98,5%. Entendeu? E aí alguém me fala assim: olha, eu quero falar de um Deus. Um Deus? Eu sei, um Deus que criou todo o universo. O céu. Legal. Não, eu vou falar de um Deus, é esse também. Mas ele nasceu de uma adolescente chamada Maria, que estava noiva de um camarada chamado José. E ela achou-se grávida. Aí eu ia falar: Então, não, é verdade. Ela era virgem. Já viu essas histórias? Ficou grávida virgem, ficou grávida da toalha, sabe essas coisas? Só o pessoal mais antigo que falava, né? Hoje não fala mais. Você não acreditaria. Como que pode um Deus nascer de uma adolescente que diz que estava grávida? Que história é essa? Você sabe por que você acredita? Você sabe por quê? Porque Deus plantou uma fé no seu coração. Sabe, querido? Deus colocou uma fé no coração, e quando você ouve a palavra de Deus, essa fé é acionada. Eu não posso falar nada aqui para te convencer, porque se eu tentar te convencer, vai convencer você só na mente. Se eu jogar todo tipo de argumentos aqui para te convencer, você sai daqui, primeiro colega de trabalho que você encontrar lá durante a semana, que talvez seja agnóstico, talvez seja um crente mental, um crente na alma, e aí você fala: nossa, o pastor pregou isso e tal, falou isso, que diga o Toninho, não é verdade? E aí a pessoa pega e joga um argumento em cima de você, só um, já coloca tudo em dúvida, o que você aparentemente tinha feito muita força de fé para chegar àquela conclusão. Sabe, queridos, agora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova daquilo que se espera. Traduz isso para mim. Vocês entenderam? Eu não entendi nada. A fé é o firme fundamento. Fundamento é alicerce, né? Ok. Das provas das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Você vê como que é um negócio, é bem complicado? Agora, põe isso na vida de Abraão. Põe isso na vida de Abraão. Ele esperou ter o filho dele?
Ele esperou Deus cuidar dele ali naquele lugar da fome? Não, eu tenho fé, então vou ficar aqui. Daí que tem fome, que tem seca, que tem miséria, eu tenho fé em Deus. Não, ele foi para onde? Para os Estados Unidos, para o Egito, entendeu? E chegando lá, ele tinha fé, não, Deus vai me preservar. Minha mulher é gata, mas Deus vai me preservar. O que é isso? Eu tenho fé. Ele fez isso? Não, ele falou, não, é minha irmã. Ele mentiu? Não, meio mentira só, né? Porque na verdade ela era meia irmã dele. Era irmã por parte de pai, mas não era por parte de mãe. Era meia irmã. Então eu falei a verdade, né? Meia verdade. Parece que tem fé. Sabe, e nós ficamos muito em dúvidas com essa questão. E tudo acontece aonde? Aqui, nessa massa cinzenta, você tem debaixo dessa capa craniana. Mas o que é que acontece realmente? Aí você fala, Abraão tinha fé ou não tinha fé? Tinha ou não tinha? Tinha fé, que às vezes manifestava e às vezes não se manifestava. E você já percebeu isso na sua vida, que você tem fé para algumas coisas e para outras você não tem? Então, por exemplo, você teve homens de Deus aí que têm uma fé enorme para que as pessoas sejam curadas. Não tem fé que Deus pode restaurar o seu casamento. Outros têm fé enorme de prosperidade financeira, mas não tem fé suficiente para mudar o caráter. Mas não é que ele não tem fé, ele tem. Fala, eu tenho fé. Fala, eu tenho toda a fé que eu preciso. Fala para a pessoa que do seu lado, você tem toda a fé que você precisa. Você tem fé para remover montanha, só não dá para fazer isso na Flórida, senão você vai jogar o lixão lá no meio do mar. Não faz isso não, mas se você for mais para o norte, pode remover montanha também. Você tem toda a fé que eu preciso, mas o que acontece aqui dentro na mente? Então aí você fala, se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, eu não tenho fé. Porque eu não estou confiando tanto assim agora. Aí eu tenho fé ou eu não tenho fé? Então, tem crente que é assim, hoje eu estou com fé. Hoje eu estou com pouca fé. Aí hoje eu estou com fé. Aí hoje eu estou com pouca fé. Aí o que ele faz? Ele fala o seguinte, então, para ter fé, eu tenho que orar todo dia de manhã. Alimentar o meu homem espiritual. Depois de levantar com o pé direito. Não faz muita diferença. Você achar que você vai ter fé porque você orou bastante, ou porque você vai se dar bem porque levantou com o pé direito, porque bateu na madeira. Não passa de mais uma superstição, não passa mais de uma crendice, não tem nada a ver com fé. É muito bom você orar todo dia de manhã, entendeu? A Bíblia fala orar e sem cessar. Ora de manhã, de tarde, de noite, ora quando está lavando louça, dirigindo o carro, não é verdade? Ora dormindo. Entendeu? Você fala dormindo, quando está dormindo, seu marido fala dormindo, ele está orando, uma benção. Não reclama não. Tem outros que oram na língua do monstro. Aí, ó, irmão, esse manifestou. Mas assim, e aí que acontece o negócio, eu tenho fé ou não tenho fé? Mas presta atenção que o que eu vou falar agora, a fé não é ausência de dúvida, a fé é apesar da dúvida. Não tente fortalecer o seu homem espiritual, seu homem espiritual é perfeito, é espírito, é a parte de Deus que está em você. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi assim que a Bíblia está escrita? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E você acha que Deus tem 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, nariz, 2 olhos? Essa não é a imagem. Deus é espírito, não é verdade? Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Você é o quê? Espírito. Essa é a semelhança que você tem de Deus. Sinceramente, alguns de nós parecem mais que um macaco. Não tem problema, porque a nossa semelhança em Deus é no Espírito. Você sabe quem é semelhante a você? Deus. Ele se fez homem. Nasceu da Virgem Maria. Ok? Parecido com a gente.
na pessoa de Jesus Cristo, agora com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, ok? Tudo bem? Então, você é semelhante a Deus no seu espírito, e Deus é semelhante a você no seu corpo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? E aí acontece toda essa briga na nossa cabeça, toda essa batalha dentro da nossa mente, que é o campo de batalha, porque a gente acredita que a fé é a ausência da dúvida. E por isso que você fica assim, hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé. Sabe por quê, gente? A fé está onde? No espírito, na alma ou no corpo? No espírito. E a dúvida está onde? Na mente. Deu para entender agora? Porque eu não estou, porque quando eu começo a falar isso, algumas pessoas pensam que eu estou contradizendo a Bíblia. Não estou. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Ponto. Aonde? No seu espírito. Agora é o seguinte, nós fazemos jejum para quê? Eu já ouvi muito a gente falar, e até eu já falei, que a gente faz jejum e oração para fortalecer o nosso espírito. Meu filho, você não precisa fortalecer seu espírito já está completo. É a única coisa perfeita que está em nós. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O espírito está completo. Você não precisa vir no culto para melhorar o seu espírito, você não precisa orar para melhorar o seu espírito. Seu espírito já está perfeito. O corpo, fala com o Dr. Ray. Mas a alma precisa ser o quê? Transformada. Então o maior trabalho que Deus tem para você é transformar a sua alma. E a maior parte da nossa vida nós ficamos preocupados com 2 coisas: com o espírito e com o corpo. Cuidando do corpo e tentando cuidar do espírito. O seu corpo, vale a pena cuidar, se alimentar direito, entendeu? Fazer exercício, ok? Vai, usa toda a maquiagem que Deus deu sabedoria para os homens fazerem, ok? É isso aí, dá um banho de loja na sua esposa, de vez em quando, não é verdade? Agora virou pentecostal, né? E os irmãos estão tudo, tem misericórdia, Senhor. Isso é blasfêmia. Até minha esposa está falando. Estou pedindo revelação para ver quando que é a data que tem que dar esse banho de loja. Mas olha o que acontece. E aí, Deus fala no seu espírito. Fato e verdade, não é verdade? O que Deus fala no seu espírito é a verdade. O que a sua alma vê é o fato. Não é verdade? Então Deus fala no seu espírito o quê? Sois mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é verdade? Eu me lembro que o pastor Reinhardt, ele veio há 1 ano mais ou menos aqui, e Deus nunca fala comigo através de profecia, é muito difícil. Mas aí ele falou assim, você não precisa se preocupar com mais nada. Eu falei, André, nós não precisamos se preocupar mais nada. Nem com o green card. Nem toda vez que eu entro no Brasil, 27 vezes já, venho do Brasil e entro aqui. Só que a verdade é que eu não tenho que me preocupar em nada. O fato que é a única viagem que eu faço de avião que eu quero que demore 30 horas. Não tem pressa de chegar, é incrível. Pega azul, voa direto, não tem pressa de chegar. Não é verdade? Por quê? Dá um frio na barriga toda vez que eu entro. Aí o cara começa a virar a folha do meu passaporte, assim, para achar lugar para carimbar. E eu falo, a verdade é que eu entro se Deus quiser. Não é a imigração que manda em mim. Mas a verdade, o fato é que quem está com o carimbo na mão é o cara da imigração. Quem faz as perguntas é o cara da imigração. Eu tenho fé que Deus que controla o meu destino, mas a minha mente fica assim, em quem eu acredito hoje? No fato ou na verdade? Então, a oração e o jejum não fortalece seu espírito. Ela enfraquece a sua carne. Ela enfraquece a sua forma de pensar. Sabe? Antigamente tinha uma briga muito grande entre os pentecostais e os tradicionais. Não é? Porque os tradicionais, os presbiterianos, os batistas, eles diziam que o pentecostal não pensava. Só vivia no fogo, na emoção, não é verdade?
E os pentecostais diziam que os tradicionais só viviam na razão. E aí ficava aquela disputa, quem está certo e quem não está. Né? Ah, vocês vivem tudo na alma. Né? Os tradicionais diziam, vocês vivem tudo na alma. E na verdade, tanto a mente, quanto a vontade e quanto a emoção, são o quê? Faculdades da alma. São o mesmo nível. É a mesma coisa. Quem vive pela vontade, está na alma. Quem vive pela mente, está na alma. Quem vive pela emoção, está na alma do mesmo jeito. Mas a Bíblia fala para a gente caminhar em espírito. Andar em espírito. Andeis em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Olha como que é as coisas. Então, com todas essas dúvidas, então está travada a nossa batalha. Quantos dias por semana acontece essa batalha na sua mente? Todos os dias. Mas quando você dorme, você descansa? Eu não descanso. Quando eu durmo, continua a batalha na mente. O tempo todo, a sua mente não para. A sua mente não para. E tem gente que tem que brigar até sonhando. Está sonhando com umas coisas esquisitas. E está assim, eu sou crente, eu não posso. Eu amo a minha esposa, eu não posso. E assim mesmo. Tanto nas questões da mentira, tanto nas questões da fidelidade, tanto nas questões da fé, da prática. Então assim, o que Deus quer com toda essa matéria? Deus quer desmascarar o diabo. Tirar os mitos que tem na sua cabeça, que o diabo coloca. Então o diabo fala uma coisa e você escolhe em quem acreditar. Deus fala uma coisa, o diabo fala outra e você escolhe em quem acreditar. E isso acontece aonde? Aqui dentro. Então vamos falar um pouquinho das mulheres, né? As mulheres têm uma semana, pelo menos por mês, que a sua alma fica vulnerável. Sim ou não? Agora elas não vira pentecostal. Não é? A sua mente fica vulnerável. E aí a mulher tem certeza que o marido ama ela. Mas na hora, nessa semana ela fica em dúvida. Você não me ama mais, você não me dá atenção, não sei o quê. Fica em dúvida a sua identidade. A mulher está assim, e olha no espelho e se sente assim. Não é? Olha o cabelo, é incrível. Não é? Um dia, nossa, que cabelo maravilhoso. Outro dia, nossa, que horror. Não é assim? Você vê como que a sua mente é facilmente enganada? A Bíblia fala que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas a Bíblia fala que não é possível enganar os escolhidos. Olha, se fosse possível, enganaria os escolhidos. Mas os escolhidos não são enganados porque não é possível. Agora, quem são os escolhidos? Eu aprendi o seguinte, que ser escolhido não tem nada a ver com passividade. Daí eu gosto de dar o exemplo do feijão. Você já escolheu feijão ou hoje em dia não precisa mais escolher feijão? Ainda escolhe? Você que escolhe o feijão ou o feijão que te escolhe? Qual o feijão que você não escolhe? O que não está podre. O que está podre, quer dizer. O que não, o que está bom, ele te escolheu. Então assim, você se coloca à disposição de ser escolhidos por Deus. Você está entendendo? A Bíblia fala mesmo, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Mas quem escolheu o feijão? Na verdade, todos aqueles que estavam parecendo com Jesus, você escolheu. Os que estavam todos podres no pecado, você deixou de lado. Mas todos os feijões que parecia com Jesus, Jesus escolheu. E Jesus escolheu porque você é parecido com ele.
Mas isso, o que acontece na sua mente quando você peca? Quem peca aqui, levanta a mão. Olha, hoje o pessoal teve coragem de levantar a mão. Eu peco. Agora, eu posso pecar e ser parecido com Jesus? Filhinhos, não pequeis. Mas, se pecardes, temos um advogado que é Cristo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas quando você peca, essa é a sensação que você tem? Essa é a sensação que você tem? Ou você fala assim, esse pecado é para a morte? Já viu? Os pecados para a morte? Se é que tem pecados para a vida. Não é verdade? Tem pecado para a vida. Né? Esse pecado é para a morte. Você sabe qual é o pecado que é para a morte? Aquele pecado que você não reconhece que Jesus levou. Todo pecado vai ser para a morte, se não você não reconhecer que Jesus Cristo já levou na cruz. O pastor Paulo tem falado que está tudo consumado. O que é consumado? Terminado. Jesus Cristo, ele é atemporal. Deus é atemporal. Ok? Deus é atemporal. Quem que caminhava com Adão no jardim? Caminhava, né? Se caminhava é porque tem perna, né? Então, Deus tem perna? Teoricamente não, porque Deus é espírito. Quem tem perna? Jesus. Então, quem caminhava com Adão no jardim? Provavelmente era Jesus, porque se caminhava tem perna. E Deus é espírito. Ok? Agora, Deus é o próprio Cristo. Amém? Então, não estou falando heresia. Cristo é Deus com corpo. Amém? Ele se fez isso para se colocar no nível do homem, para se aproximar do homem, para ter comunhão com o homem. Ok? Mas você também é espírito. Então você se relaciona com Deus através do seu espírito. E a nossa mente fica no meio dessa briga. Tem irmãos aqui que estão com um ponto de interrogação maior que eu aqui. Porque é isso mesmo que o diabo quer que você tenha. Olha, presta atenção, Paulo falando, ó. Rogo, você sabe o que é rogo? Rogo, não é pedir. Só criança sabe rogar. Entendeu? É pedir com vontade, né? É a todo custo. Ele fala, rogo pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? E ele falou para ter a renovação do nosso entendimento. Pelo amor de Deus, muda essa cabeça. O pastor Luiz costuma falar que a forma que você acredita vai gerar um comportamento. O que você acredita? Toda crença que você tem vai gerar um comportamento. Tudo aquilo que você acredita, vai gerar um comportamento na sua vida. Se você tiver uma crença que você é um derrotado, você vai ter um comportamento de derrota. Se você tem uma crença que casamento não dura, o seu casamento vai acabar. Por quê? Porque você está pensando com a mente errada. Sabe, queridos, tem algumas coisas que você pode exercitar. Pense no que você está pensando. Pense no que você está pensando agora. Às vezes a gente acha que não temos como controlar a nossa mente. Não vou falar que é coisa fácil. É fácil controlar a nossa mente? Mas algumas coisas você pode fazer, tipo pensar no que eu estou pensando. Não no que eu estou pensando. Eu pensar no que eu estou pensando, você pensa no que você está pensando. Não é verdade? A minha esposa, quando eu casei, ela tinha uma pergunta que ela gostava de fazer para mim. Eu não sei se ela gostava ou não gostava, mas ela fazia. Que me irritava demais. Era só eu ficar um pouco quieto, ela falava, o que você está pensando? Eu falei, casei, agora não tenho privacidade nem para pensar. Já é complicado fechar a porta do banheiro, né? Que você fecha a porta do banheiro. Ah, porque eu preciso pentear o cabelo. Preciso tomar... Mas eu estou no banheiro. Não, mas isso acontece comigo isso. Aí ela, o que você está pensando?
Aí o que você responde? Os homens falam. Ah, sei lá o que eu estou pensando. Ele sabe, ele só não quer te falar. Sei lá o que eu estou pensando. Outra coisa, decida pensar através da meditação. O que é meditar? O pastor Paulo tem falado aqui sobre isso. O que é meditar? É escolher o que você está pensando. Então, eu vou meditar na palavra de Deus. Ou eu vou meditar no que o Trump falou que vai mandar todo mundo embora. Hã? Então, o que é meditar? Meditar é voltar a pensar. É ruminar aquilo que você ouviu. Sim ou não? Então, aqui também tem jornal sensacionalista, né? Igual lá no Brasil, tipo Cidade Alerta, esses negócios aí. Então, Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil é Mau Dia Brasil. Não é assim? Então tem a introdução, tem a musiquinha, que eu não lembro qual que é a musiquinha do Bom Dia Brasil. Aí fala assim, rebelião dos presos na cadeia não sei aonde. 4 sequestrados em São Paulo. 10 baleados por bala perdida no Rio. Entendeu? Inflação volta a subir. Dólar bate o recorde dos tantos anos. E tal, e tal. Aí você se alimenta com isso. No Mau Dia Brasil. Não é assim? E você está nos Estados Unidos e fica ouvindo Mau Dia Brasil também. E se não, ouve aquelas TV que passa muito Miami ali e tal. Né? E aí o que acontece? Você ouve, recebe essa verdade, é uma verdade, né? Uma verdade às vezes exagerada, mas é verdade, ok? E aí você faz isso o quê? Durante o dia. Rumina isso. Não anda com o vidro do carro abaixado. Ok? Aí não passa lá perto de Parkland. Não sei o que. Vou tirar meu filho da escola de Parkland. Eu vou não sei o que. E aí você passa o dia todo ruminando. Aí a pessoa fica com síndrome do pânico e quer mudar para os Estados Unidos. Ok? Por causa disso. Mas o problema não é isso. A Bíblia fala, eis que estou convosco, né? Todos os dias, até a consumação do século. Então assim, e você, o que você pensa? O que você pensa quando você entra dentro do avião? Não é? Fazer que nem o pastor Reinhardt, que ele falou que sentou ali, do lado de uma pessoa que estava muito medo por causa da turbulência. Aí ele falou, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com esse avião. Aí a pessoa pergunta, como você tem tanta certeza? Ele fala, eu estou aqui. Porque eu estou aqui. Eu sou amado de Deus. Nada vai acontecer. O que ele está falando? Como isso aconteceu? Aqui dentro. O que está acontecendo na cabeça daquela outra pessoa? O avião vai cair. O avião vai cair. Nele, está assim, eu não tenho tempo para ir nos parques, andar de montanha-russa, e Deus está me dando privilégio aqui, o avião fazendo assim. Não é verdade? E se você está doente? Aí na sua mente vem o quê? Vou morrer. Aí, no seu espírito vem o quê? Essa doença não é para a morte, mas para glorificar o meu nome. Não é verdade? E dinheiro? Falta dinheiro, você, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Né? E aí, quem fala? Não tem importância. Elias veio um corvo, e olha que corvo aqui tem bastante, né? É um corvo trazer um McDonald's para mim aqui, em nome de Jesus. Não é verdade? Então, é só, eles roubam, se você pegar aí na mesa do McDonald's do lado de fora, lá toma cuidado, que eles vêm e pegam mesmo. Mas deixa pegar, porque algum irmão tem fé e está sendo alimentado por corpo. Deixa pegar, falou abençoa, em nome de Jesus. Pode levar. Corvo a serviço de Deus. Outra coisa, a nossa mente, ela recebe informações por onde? Pelos nossos sentidos.
Então, você não basta só pensar naquilo que você está pensando. Você tem que escolher aquilo que você quer receber. Então, o que eu vou ler, o que eu vou assistir, a quem que eu quero ouvir, ou até quem pregador que eu quero ouvir. Já viu o pregador pentecostal? Tem um vídeo apócrifo rodando por aí para os irmãos aí, que falaram que me viram um cara parecido comigo, pregando de blazer numa igreja com 24 anciões sentados aqui. Não sei não, isso aí é meio apócrifo o negócio, isso aí é intriga da oposição. Agora eu quero ver. Então é o seguinte, mas é muito interessante que muitos pregadores, quem já foi assembleiano aqui, fora eu, vai, deixa eu ver, olha a metade da igreja. Quando termina o culto, vocês costumam falar um negócio assim, o culto foi uma benção. Não é uma bênção, né? É uma benção, não é verdade? E o dia que o cara fala que o culto foi uma benção, é o dia que ele apanhou o culto inteiro, viu? Você é um desgraçado, ele, aleluia, você é um pobre, glória a Deus, você é cego e nu, sou eu mesmo. Não é assim? Já começa o culto, né? Depois de cantar a música, reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, né? Aí o pastor, né? Porque são vários, né, que vão lá, é o presbítero fulano de tal, é o missionário fulano de tal, cada um vai dar uma palavrinha, né? Ok? E aí, uma saudação para a igreja em nome de Jesus. Olhe para a sua vida. Eles começam assim. Quanto você orou nessa semana? Quantas pessoas você evangelizou? Você é digno do inferno. Você não é digno de estar aqui. Você não é digno de participar da ceia, seu miserável, pecador. E aí a pessoa começa a chorar, chorar. Aí já entra no transe do ririri e do siricanta lá na praia, aí o aviãozinho, aí o sapatinho de fogo, e vai tudo e todo. E aí ele sai naquela semana, primeiro dia, ele levanta 3 horas da manhã, que é o horário que dizem que o mundo espiritual está aberto, né? E aí, na quarta, 6 horas da manhã. Na quinta, ele ora no ônibus. Na sexta, ele precisou responder, não deu para orar no ônibus. Aí no domingo, ele está de novo. Quanto você orou na sexta-feira? Orou nada. E aí ele se sente culpado e achando que o culto foi tremendo. Presta atenção. Aonde acontece isso aí? Aqui. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, senão Deus vai contribuir. Vamos contribuir, o gasofilaço está aqui ainda. Leva ali para o fundo para mim, por favor. Fui ver, eu sou curioso. Para começar a acusar os irmãos. O migrador, o cortador, o devorador, Malaquias 3:10, todo pastor que se presta sabe de cor. Não é verdade? E o irmão só dá-se Malaquias 3:10, comer ele todinho. O cortador, o migrador, tudo. Aí ele dá o dízimo. Sabe o que adianta isso? Nada. Porque a primeira coisa ruim que aconteceu, o diabo vai falar aqui na mente dele. Você deu o dízimo. Não é assim? Se você dá o dízimo, você fala assim, você deu o dízimo, como coisa ruim aconteceu para você? Se você não dá o dízimo, ele fala assim, tá vendo? Aconteceu coisa ruim porque você não deu o dízimo. Não era assim que você pensava? Se alguém batesse no seu carro, você já falava, deu dízimo esse ano, mês? Não dei, a culpa é minha. Bateu no outro mês, deu dízimo esse mês? Dei, a culpa é de Deus. Deus é injusto. Deu para entender o que eu estou falando? Agora, você pode escolher em que você quer acreditar. E o que Abraão escolheu? Acreditar em quem? Na palavra de Deus. Mesmo que em momentos de fraqueza, ele vacalhou ali, pisou na bola. Mas ele voltou a acreditar. Olha que homem de fé. Ele com 99 anos, chega 2 caras bonitão lá, 2 anjos, 2 ou 3? Esqueci, não estava lá, não contei. Mas assim, chegou lá e falou assim, olha Abraão, eu vou te falar um negócio. Eu não vim aqui para isso, na verdade eles não foram lá para isso, né? Mas eles foram para conversar com ele a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas aproveitou que estava lá, já que ele fez um almoço para ele lá, matou
um cordeiro lá e fez um churrasco. Aí falou, já que eu estou aqui, deixa eu contar uma coisa para você. Esse filho que você tem aí, Ismael, que você teve, essa não era a ideia de Deus. Você vai ter um filho seu mesmo. E o que Abraão fez? Riu. Parece alguém de fé? Você chegar para o irmão aí e falar assim, irmão, você está ilegal, né? Está sem status, mas Deus vai te dar o green card. O irmão olha e fala, não é assim? Aí a mulher dele está lá do lado da parede e faz, Parece um homem de fé? Mas ele falou, não, vai sim. Ele falou, mas como? Eu já estou velho, 99 anos, Sara também já está velha. Como se dará isso? Ele falou, não, fica tranquilo, na primavera eu volto. E não era nem naquela hora, é na primavera. Em 3 meses eu volto. Na primavera ela vai engravidar e você vai ter um filho seu mesmo. E será tantos como as estrelas do céu. Tantos como o pó da terra. Eu gosto dessa expressão. Tantos como o pó da terra. Pode contar? Você pode contar o pó da terra, essa será a sua descendência. E Abraão creu. E isso foi lhe imputado como justiça. Queridos, eu não sei que nível de esclarecimento está ficando em você, porque o seu espírito está tranquilo. Mas a sua mente está impedindo você, muitas vezes, de receber, de tomar posse daquilo que Deus já te deu. Deus já te deu tudo. Se Ele trouxe você para os Estados Unidos, Ele vai achar um jeito. Pode estar ilegal, pode estar o que for. Se é Deus que controla a sua vida, é isso que Ele está falando. Ok? Agora, se também você tem que voltar, amém também. Desde que seja a vontade de Deus. Sabe, às vezes Deus nos traz aqui e acha que Deus não pode nos levar para lá. Já viu pessoas com esse nível de pensamento? Não, foi a vontade de Deus que eu vim. Ótimo, foi a vontade de Deus que você veio. Foi a vontade de Deus que vocês viessem no culto aqui? Agora você não acha que é a vontade de Deus vocês irem para casa almoçar depois? Não é que a vontade de Deus mudou. É que a vontade de Deus é trabalhar conosco. Experiência própria, estou aqui há 2 anos e meio. Aqui a gente se coloca em contato com coisas que nós não colocaríamos em contato lá no Brasil. Tem coisa que Deus precisava me trazer aqui para ensinar. Deus não pode todas as coisas? Pode, podia me mandar para a Mongólia, por exemplo. Mandou para os Estados Unidos, ainda lugar que todo mundo do mundo quer estar. Teve graça de Deus nisso, não teve? E por mais dificuldade que você tenha passado aqui, ainda Deus mandou a gente para um lugar muito bom para ser tratado por Deus, como Abraão foi mandado para onde? Egito. E mesmo ele, errando, mentindo, o que aconteceu? Quando o faraó descobriu que ela era a esposa, deu-lhe presentes. Sabe, a graça é isso, mesmo você errando, Deus abençoa você. Sabe, o filho, você fala, não sobe no muro que você vai cair, não sobe no muro. Aí o filho sobe e cai, e quebra o braço. O que você faz? Você quebra o outro? De raiva? Não, você pega o filho, vem cá filhinho, dá beijinho nele, leva no médico, não é? Quando bota o gesso, aí fala, filho, você quer alguma coisa? Quer um sorvete? Quer um brinquedo? Quer um McDonald's? E depois pega e faz o que no gesso? Mamãe ama você. Fruto de uma desobediência, não é? Mas isso é graça. Isso é graça. Talvez você tenha vindo para os Estados Unidos também de teimosia. Fugindo de uma responsabilidade no Brasil, fugindo do ministério, fugindo do pastor, fugindo, sei lá. E você está aqui. Entendeu? E daí? Está aqui. Você está pastando porque você não ouviu a voz de Deus, Deus não mandou você ir e você foi.
Não, não é assim com Deus, não. Mesmo você ter vindo em desobediência, Deus vai te recompensar de alguma maneira. Nem que se for com uma passagem gratuita, dada pela imigração, você voltar para o Brasil. É graça também, meu. Se você tem uma família de 3 filhos, você gasta 13 mil de passagem, né? E de volta, né? Que seja 10 mil só de ida. Mas a pessoa, a imigração te dá assim, ó. Mas assim, seja o que acontecer na sua vida, você precisa acreditar no que a Bíblia diz. Tudo contribui para o bem daqueles que temem e amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Você teme e ama a Deus? A preocupação que você precisa ter é de ser filho. Se você é filho, se você ama a Deus, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo está pronto, está consumado. E mesmo quando eu erro, mesmo quando a fé que eu tenho, que é perfeita, é contaminada com a minha mente, que é mundana, como Abraão. Engraçado que Abraão não fez isso só essa vez. Eu só não sei se ele fraquejou da segunda, ou se ele foi safado mesmo. Mas ele foi na cidade de Abimeleque, né, Abimeleque? E aí a mesma coisa. Ele falou, é minha irmã. E aí aconteceu a mesma história. Na verdade, déjà vu, né? Mesma coisa. E ele saiu de lá com uma grande quantidade de presentes. E aí eu não sei se coincidência ou não, Isaac fez a mesma coisa. O filho de Abraão. E saiu com presente também. Aí não sai daqui falando, eu vou mentir pra caramba agora para ganhar presente. Mas eu estou falando o seguinte, se você é filho, até o que você faz de errado, sem fé, sem ser pela fé, Deus é poderoso para transformar em bênção na sua vida. A única preocupação que você tem que ter, eu sou filho, eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu já disse para Jesus assim, governa a minha vida. Vamos fazer esse exercício. Abaixe sua cabeça um minutinho, ora comigo e fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. O Senhor é dono da minha vida. A partir de hoje, e eu creio que a fé que eu tenho é tua, o amor que eu tenho é teu, e eu sou filho. E o Senhor já fez todas as coisas. Está tudo consumado em Cristo Jesus. Amém. Se você fala amém, você está concordando. Amém? E só por último, para acabar. Escolha as pessoas certas para você se relacionar. Às vezes a minha mulher fica brava comigo, que eu falo assim, eu só me relaciono com propósito. Aí ela acha que eu sou radical. Eu falo, ou eu influencio, ou eu sou influenciado por Deus através dessa pessoa. Entendeu? Olha lá, com quem você está se relacionando. Tem pessoas que sugam de você a fé, parece, né? A fé não suga, mas contamina a sua mente. Por palavras ruins, por palavras depreciativas, por palavras desmotivadoras. Não é? E às vezes eu vejo falta de sabedoria, assim, da nossa parte, muitas vezes. Né? A irmã está grávida, feliz. E aí vem a outra irmã e fala, irmã, cuidado com a rubéola. Irmã, cuidado com isso aqui. A minha vizinha tomou uma vacina e o filho dela nasceu sem nariz. Ou não sei que. Não chegue perto dessas pessoas. Escolha com quem você quer relacionar. Escolha se relacionar com pessoas que reflitam Deus. Que a palavra de Deus está sempre na boca dela. Palavra de vitória, palavra de graça. Não é? Tem vitória para a sua vida, irmão. Tem vitória para a sua vida, irmão. Tem vitória para a sua vida. E eu vou dar um testemunho, um alegremunho para vocês. Quando eu estava lá no Brasil, realmente esse vídeo não é apócrifo não. Eu mesmo fui pregar numa igreja
Pentecostal, você sabe, pastor sem púlpito vai pregar em qualquer lugar que chamar, né? Mas a igreja é uma benção, virou meu amigo. E aí, quando terminou o culto, um irmão veio, dos 24 anciões, e falou: "Nossa, Deus está me falando que você vai ter uma surpresa." Aí eu falei: "Amém, então posso. Quando você chegar na sua casa, você vai ter uma surpresa." Aí, amém. Aí depois de uns 5 minutos ele voltou e falou assim: "Olha, Deus está me falando que Ele vai dar em dobro tudo que você tem." Aí eu falei: "E mais a surpresa, né?" E mais a surpresa, né? Ele falou: "Amém, amém, é isso aí mesmo, beleza." E aí eu vim, falei para minha esposa, falei: "Qual é a surpresa? Nós não somos guiados por profecia, amém? Mas dá uma curiosidade, né?" E aí, passou o primeiro dia, passou o segundo, passou 5 dias, aí veio uma surpresa. Uma surpresa que um funcionário meu lá estava me roubando. Aí eu falei: "Não, essa eu não quero, não. Essa eu não quero." Mas foi surpresa. Mas eu falei: "Não, surpresa tem que ser boa." Olha lá a minha mente, olha a minha mente brigando. E assim, ele estava roubando nos últimos 6 meses $10 mil por mês. Aproveitando da minha ausência, uma pessoa de confiança, extremamente confiança, amigo, estava me roubando em média $10 mil por mês. Aí o que Deus falou na minha mente? É uma boa notícia. Tinha uma sangria desatada, como diz os goianos, falam assim, uma sangria desatada ali. Você percebendo que estava faltando dinheiro, não sabia de onde. Então não é uma boa notícia? Mas o diabo quer que você pense que é uma má notícia. E o que acontece? A briga? Aqui. Então Deus é bom. Deus me deu uma surpresa. E qual que foi a outra profecia que o irmão? Vai te dar em dobro. Mas não é o que roubou, é tudo que você tem. Então quer dizer, não vai ter falta. Mesmo que te roubem, não vai ter falta. E o que a Bíblia faz? Fala: importa que o Filho do Homem seja traído. Ai de por quem ele for traído. Agora, 2 maneiras que Deus trata com você: injustiça e injustiça. São 2 ferramentas muito importantes. Quando alguém te trai, você foi injustiçado, correto? E Deus te devolve muitas vezes mais. E quando você trata alguém com injustiça, ou alguém trata você com injustiça, Deus tratando também como seu ego. Não é verdade? Então, de todo jeito, tudo contribui para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Vamos ficar de pé, querido. Eu espero que essa palavra tenha sido muito reveladora para você, assim como tem sido para mim. Uma palavra simples, nada assim absurda, mas de hoje em diante, todas as vezes que você passar por uma dificuldade, você vai lembrar dessa mensagem. O que está passando na sua mente? Pensa. O que está passando na sua mente? Pensamentos de derrota? Pensamentos de que você não é amado por Deus? E é muito interessante quando você vê a disputa que tinha Pedro e João. Porque João era um cara mais carinhoso, que quer ali ficar que nem um gatinho ronronando no seu pé, não é verdade? João. E Pedro era o cara que faz tudo. Eu faço, aconteço, arranco a orelha, eu puxo a espada, eu mando cair fogo do céu. Não é verdade? Pedro era esse cara. Você parece mais com o quê? Pedro e João. E aí Pedro ficava: o que será desse? Tipo assim, o cara não faz nada. Não é verdade? E aí João escreve. E os textos que tem na Bíblia, está escrito assim: e João, o apóstolo que Jesus mais amava. Você sabe quem escreveu isso? Não foi Jesus, não, foi ele mesmo. Foi João mesmo. Pretencioso, né? Ele me ama mais. Mas é muito legal. Esse deve ser o meu pensamento.